queria falar com vocês sobre pelo menos duas disciplinas que nós devemos exercer, né? Praticar. E essa disciplina, ela trata justamente sobre um texto, tá lá num texto de Filipenses capítulo 4, que o apóstolo Paulo escreve, uma carta que o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que é Filipenses 4, de 4 a 12, o texto. E o texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Esse aqui é um texto bastante conhecido da Palavra de Deus. Eu acho que você deve já ter escutado pelo menos alguma citação a esse texto, seja pelo menos aqui o alegrai-vos sempre no Senhor, ou no final do texto, né? Aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância. E aqui o apóstolo Paulo, então, nos ensina pelo menos duas disciplinas que eu queria compartilhar com você, que é, primeiro, a disciplina de pensar. A disciplina de pensar. Ele diz no versículo 8 e 9, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. E é interessante isso, né? Porque há um texto de Provérbios que diz que aquilo que nós pensamos, aquilo que desejou, imaginou a nossa alma, é aquilo que nós somos. De alguma maneira, o pensamento forma o que somos. E essa disciplina de pensar, né? Pensar disciplinadamente, é isso que o apóstolo Paulo e a palavra de Deus nos convida. Ele nos convida a elevar a mente aos pensamentos, aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o mundo, sobre a humanidade, e sobre os planos de Deus para o mundo. Veja, muitas vezes quando você e eu estamos passando por situações complicadas, difíceis, ou quando estamos aí sob um estresse, as pessoas geralmente nos dão um conselho para quê? Vai relaxar, vai para a praia, vai tomar uma água de coco, vai ver o sol nascer. Isso são coisas boas que devemos fazer também. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas certas, refletir sobre como Deus age no meio da história, como Deus agiu na história, como Deus age na história, quais os planos de Deus em meio a tudo isso. Ele nos convida a pensar, né, a disciplina de pensar, por exemplo, em Jesus Cristo, no amor de Deus. Há um livro muito interessante chamado O Conhecimento de Deus, que o autor diz que nós devemos envolver a nossa mente, ou desafiar a nossa mente e envolver a nossa mente com pensamentos acerca de Deus.
E isso não é só uma coisa que a gente vai a partir de nós mesmos, mas esse desafio de pensar sobre as coisas de Deus é um convite à leitura bíblica. Você tem lido a Bíblia? Mesmo que você não tenha muita familiaridade com a Bíblia, você tem uma Bíblia que você pode abrir e lê-la. Por exemplo, um caminho para pensar sobre as coisas de Deus é ler o livro de Salmos. Outra possibilidade de leitura disciplinada para pensar sobre as coisas de Deus, principalmente sobre as questões práticas da vida, é ler o livro de Provérbios. Uma disciplina muito interessante é ler um capítulo de Provérbios por dia e refletir sobre aquilo que o livro de Provérbios traz sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre as questões práticas da vida. Por exemplo, um outro texto bom para ler e refletir sobre a obra de Jesus Cristo e sobre a pessoa de Jesus Cristo são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos, ou os livros que falam sobre as boas novas de Deus, que é isso que significa evangelho, é um excelente caminho para nós refletirmos sobre as coisas de Deus, sobre a obra de Jesus Cristo e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Preencher a nossa mente com pensamentos da palavra de Deus vai nos ajudar a não somente ter fé, que claro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas vai nos ajudar a enxergar as situações que nós vivemos de um outro prisma, de uma outra perspectiva. Tem ainda pensando sobre isso, sobre a disciplina do pensar, tem um pregador muito famoso, também não sei se você já ouviu falar sobre ele, chamado Jonathan Edwards, que ele fez um sermão chamado A Felicidade Cristã. Bom dia, Karen. A Felicidade Cristã. E ele faz esse sermão dividido ele em 3 partes, que eu queria compartilhar com você aqui. A primeira parte, ele diz o seguinte: quando nós pensamos sobre a felicidade, sobre a alegria cristã, que é justamente aquilo que nós lemos no começo dessa conversa, que está lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz alegrai-vos no Senhor, ele vai dizer que essa alegria não é uma alegria tola, sabe? Aquela coisa assim, estou alegre, mas é passageiro. É uma alegria cujo fundamento ou é fruto desse pensar acerca das coisas de Deus. E aí esse pregador do século XVIII, ele vai trazer um sermão em três reflexões nesse sermão. E o primeiro ponto é: as coisas ruins concorrerão para o bem. Você sabia disso? Romanos capítulo 8, versículo 28, que é um texto muito conhecido, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está enfrentando situações de dificuldade, olhando para a vida e vendo muitas coisas ruins acontecendo, e você não entende o porquê, a saída não é você esvaziar sua mente, mas o caminho proposto pela palavra de Deus é você refletir a partir da palavra de Deus sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é. Fala, pastor Manuel, é refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. Use os evangelhos para isso. E o Jonathan Edwards diz que as coisas ruins concorrerão para o bem, conforme Romanos capítulo 8, 28. A segunda coisa é que as coisas boas, como por exemplo, fazer parte da família de Deus, a justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, o fato de nós estarmos unidos com Cristo, isso jamais nos será tirado. Você já pensou sobre isso? Você já refletiu sobre essas verdades de Deus? As coisas boas nunca mais nos serão tiradas. Jesus Cristo disse o seguinte, que o Pai colocou aqueles que são seus em suas mãos e ninguém pode arrancá-lo das mãos de Deus. Pense sobre isso. Use essa disciplina para pensar sobre as verdades da palavra de Deus. Nunca mais as coisas boas nos serão tiradas. Estas coisas boas
que a palavra de Deus nos traz aqui. Por exemplo, fazer parte da família de Deus. Nunca mais você deixará de ser parte da família de Deus. Você é uma pessoa justificada e nunca mais essa verdade lhe será tirada. E nós estamos unidos com Cristo. Por meio do seu sacrifício, nós nos tornamos um com Ele. E essa união com Cristo, o estar em Cristo, essa verdade, nunca mais nos será tirada. Isso está lá em Romanos capítulo 8:1. E a terceira coisa que o Jonathan Edwards fala é que as melhores coisas, veja, as coisas ruins concorrerão para o bem, as coisas boas jamais nos serão tiradas. E as melhores coisas, por exemplo, a vida na presença de Deus eternamente, os novos céus e a nova terra, a ressurreição, que o apóstolo Paulo vai tratar muito bem lá na carta aos Coríntios, capítulo 15. Estas estão por vir. Então as coisas ruins concorrerão para o bem, as coisas boas jamais nos serão tiradas, e as melhores coisas, a vida na presença de Deus eternamente, novos céus e nova terra, e a ressurreição ainda estão por vir. Ele vai dizer que pensar sobre estas coisas enche o nosso coração de alegria. Por isso o apóstolo Paulo diz que essa deve ser uma disciplina, a disciplina do pensar. E a segunda disciplina, bom dia, pastor Manuel, é a disciplina de agradecer. E aqui é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4:6, diz: não andeis ansiosos, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. A disciplina de agradecer. E aí é interessante, porque não é que o apóstolo Paulo ou que a Bíblia diz que nós devemos agradecer por tudo, porque tem coisa que realmente não dá para agradecer. Mas nós devemos agradecer em tudo, sabendo que em tudo ou em todas as coisas Deus se faz conhecido, Deus se faz presente, Deus se revela, Deus é. Por isso que nós devemos ter essa convicção que vem a partir de uma reflexão constante, de um pensar constante nas coisas de Deus, a partir da sua palavra. Eu dei alguns exemplos aqui que você pode seguir. E esse pensamento faz com que a minha oração seja regada com gratidão. E você já agradeceu a Deus hoje? Agradeceu a Deus pela vida, pelo dom de Deus, pela salvação, pelo perdão dos pecados, por tudo aquilo que Deus é, pelo seu grande amor revelado em Jesus Cristo? Eu queria convidar você a fazer isso. Pense sobre as coisas de Deus e agradeça